Henrique Raposo, do Expresso, ganha um espaço de destaque na SIC Notícias, que tem no mínimo um timing curioso, desde logo pela proximidade das eleições presidenciais e agora pela proximidade da segunda volta. Ele veio dizer que falar do Chega é, sem dúvida nenhuma, falar de racismo, de preconceito, etc. E veio dizer que a democracia portuguesa é um caso de um sucesso maravilhoso e, portanto, não sei, ou vive num mundo à parte, ou ignora a saída massiva dos jovens portugueses, ou ignora o sucesso de alguns países na Europa, grupo do qual nós não fazemos parte, mas enfim, vamos ouvir o que diz Henrique Raposo, porque ele traz alguns dados e algumas curiosidades sobre Portugal e eu tenho alguns apontamentos a fazer sobre o tema. E quando se fala muito do Chega, falamos obviamente de racismo, de imigrantes, e temos que falar. Atenção, temos que falar. Mas eu acho que a grande narrativa do Chega, que tem eco junto ao eleitorado, é outra. É aquela lenga-lenga de que nos últimos 50 anos nada mudou, que o Portugal democrático é um fracasso, que o PSD e o PS fracassaram em absoluto. Ora, isso é um absoluto disparate. A história do Portugal democrático é uma história de um maravilhoso sucesso, quer político, quer económico. E dizer que os últimos 50 anos foram um fracasso é não ter a mais pequena memória do que era o país há 50 anos, há 40 e há 30. Qual é o impacto, Henrique, deste Portugal de 94? Aí sublinhaste bem, isto é 94, não é 84, não é 74. Em 94 nós ainda tínhamos bolsas de pobreza que fazem lembrar o Cazaquistão do Borat. Era uma pobreza que nem sequer era pobreza, era miséria absoluta. Antes de ouvirmos o resto, e já agora para contextualizar, Henrique Raposo trouxe imagens de um documentário da SIC Notícias que eu não passei por uma questão de direitos de autor, não sei se tinha problemas com esse documentário ou não, portanto decidi cortar essa parte, mas basicamente eram imagens de senhoras e homens e mulheres a lavar a roupa em barracas, e em que ele basicamente diz que as barracas já foram a norma e deixaram de ser a norma para passar a ser a exceção. É importante ter em consideração aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, quando se faz uma comparação retrospectiva, nomeadamente 50 anos, enfim, mal fora que não houvesse uma única coisa melhor desde os últimos 50 anos até ao dia de hoje. Ninguém disse que o fracasso foi absoluto e ninguém disse que o PS e o PSD falharam em tudo. O que é dito com frequência, eu acho que é importante dizer-se, é que o compadrio de um conjunto de partidos, de dois partidos em específico, que genericamente são apelidados por alguns politólogos como partidos cartel, que são basicamente partidos que tomam para si as instituições políticas, que têm ali uma base eleitoral de 20 e poucos % e que vão alternando o poder entre si, que os nacionais populistas decidiram chamar de sistema e que foi uma coisa que colou com muita facilidade, porque as pessoas percebem exatamente de que é que se fala quando se fala de sistema. Fala-se de ignorar genericamente o povo português e de tomar decisões contrárias àquilo que é a vontade popular, fala-se de ignorar genericamente a identidade nacional, fala-se de não consultar o povo português nas grandes decisões do país e, aliás, dar lições de moral a esse povo português que reage em protesto a determinadas decisões que não concorda. E por isso é que, à semelhança do que disse João Marcos de Almeida na CNN, as pessoas mais pobres são as que votam em André Ventura. E ao contrário do que diz Sérgio Sousa Pinto, as pessoas não estão a votar de forma contrária aos seus interesses. As pessoas estão a votar em André Ventura precisamente porque compreendem em última instância que pela primeira vez durante décadas a fio estão pela primeira vez a ser ouvidas. E portanto, e tal, mas há alguns dados que dão nota do sucesso. Quer dizer, se olharmos para o Estado Novo, também há dados que dão nota do sucesso. Nem por isso são tempos que uma pessoa queira voltar para lá do ponto de vista das condições materiais e de muita pobreza que se lá vivia. Relembro, por exemplo, que os dados desde o início do Estado Novo até ao fim, vejam a taxa de analfabetização que caiu abruptamente durante o Estado Novo. Vejam a percentagem de dívida pública que caiu abruptamente e, aliás, durante o auge do Estado Novo e da implementação
de políticas públicas na direção de construção de mais infraestruturas, também é uma forma e uma estatística através da qual podemos avaliar o Estado Novo, que aliás surgiu muito como consequência, a Revolução do 28 de Maio surgiu muito como consequência da brincadeira que foi a Primeira República, do ponto de vista de instabilidade política, do ponto de vista de serem anticlericais, do ponto de vista de terem as contas públicas uma brincadeira total, e portanto surgiu muito em reação. O 28 de Maio aconteceu muito por causa disso. E, portanto, quando nós olhamos para o país e analisamos o país apenas através de dados muito específicos, ignoramos as especificidades de problemas de um país ocidental. Muitas vezes, isto para dar um exemplo, uma estatística que é utilizada com frequência para analisar o grau de violência ou criminalidade que temos no continente europeu é o Peace Index, acho que é assim que se chama, ou Global Peace Index, acho que é assim que se chama, que tem variáveis como, enfim, participação em guerras exteriores, guerras civis, são variáveis que entram dentro de uma equação das quais não deveriam fazer parte porque na União Europeia não há nenhum país em guerra civil. E, portanto, quando introduzimos uma variável que não tem qualquer contexto, acabamos por minar toda a qualidade da equação. Se nós dizemos, bom, mas a Europa está boa porque não tem guerras civis, não é assim que nós analisamos os critérios de segurança na Europa. Analisamos através do crescimento das violações, nomeadamente das violações de grupo, o crescimento da violência de ruas, os gangues, a delinquência juvenil e, portanto, nada disto é levado em consideração quando se diz mas a Europa é o continente mais seguro do mundo e Portugal é dos países mais seguros do mundo. Já o era há 20 anos ou 30 e isso nada diz da evolução que houve na segurança nos últimos 20, 30 anos, nomeadamente o facto de termos violações em máximos históricos. E, portanto, nada disto leva em consideração um conjunto de coisas importantes e dizer-se, bom, estamos melhor do que estávamos há 50 anos. Sim, o Estado Novo também estava melhor, genericamente falando, do que estava a Primeira República. O que é que isso significa, sequer? Significa que os problemas devem ser ignorados? Significa, em última instância, que não se pode apontar o simples facto de que Portugal cumpriu para aí 10 ou 15% de todo o potencial que tinha? Isto é a mesma coisa que se pode dizer de carreiras de um jogador de futebol. Mas o jogador de futebol conseguiu chegar ao profissional e neste momento vive do futebol e ganha um bom salário. Sim, está bem, mas se calhar estávamos à espera que ele fosse o melhor jogador do mundo e ele não saiu de uma liga periférica. Esse é o ponto, isto é Portugal. Nós hoje em dia somos um país europeu, mas não passamos de um jogador que, no meu entender, tinha potencial para ser um dos melhores do mundo e continuamos a ser um jogador que realmente chegou à liga profissional, mas continua a jogar num clube periférico. Esta é a analogia que tem que ter em consideração. Nós apontarmos o facto de não termos cumprido 1/3 do nosso potencial não significa que tudo tenha falhado, mas significa que falhou em grande parte e que não foi um caso de sucesso maravilhoso, como muitas pessoas insistem, como Henrique Raposo insiste também. Vamos ouvir a segunda parte. E hoje em dia, e esta miséria absoluta era normal. Hoje em dia está fechado em pequenos nichos que infelizmente ainda existem, mas aquilo era normal no país. Ou seja, em 94, 20 anos depois do 25 de Abril, nós ainda não éramos bem um país europeu. Estávamos a bater à porta da Europa. E agora, 50 anos depois de tudo, sim, somos um país europeu. As pessoas falam hoje em dia que Lisboa e Porto são muito caros. Sim, mas é melhor isto do que aquilo que Lisboa e o Porto eram. Eram 2 buracos. Não eram cidades europeias. Os turistas passavam por cá, sou typical, era castiço. Eu não quero ser castiço, eu quero ser europeu. E hoje em dia sou europeu. Sobre o Porto, olha, revejam o Jaime, um grande filme do António Pedro Vasconcelos, ou ouçam com atenção o Porto Sentido do Veloso, do Rui Veloso. É uma letra triste sobre uma cidade triste, pobre, castanha, escura. E o Porto hoje em dia não é isso. E nós temos que ter essa capacidade... Muitas vezes, tanto Lisboa como o Porto tornam-se inacessíveis à maioria e à média portuguesa. Isso é um problema, mas é um problema melhor do que o problema que nós tínhamos. Do que se vivia. Isto é a mentalidadezinha pequena portuguesa. Isto é o resumo da mentalidadezinha pequena portuguesa. Sim, realmente isto está tudo uma miséria. Bom, mas já estivemos piores.
Isto é a pequenez que muitas pessoas em Portugal insistem em manter no seu, eu não gosto de dizer mindset, mas na sua forma de pensar e na sua forma de viver. Sim, isto realmente está tudo a cair aos bocados, mas já houve tempos em que isto foi pior. Isso não é um termo de comparação. Isso é nivelar por baixo, é medir-se pela miséria. Dizer, mas, enfim, durante a gestão da Segunda Guerra Mundial, quando havia senhas para comer, nós estávamos pior do que estamos hoje. E o que é que isso significa? Nós olharmos para um país que tem potencial para ser um dos melhores países da Europa, a localização estratégica, enfim, a quantidade de recursos naturais, termos costa de cima a baixo, há várias questões que podem ser apontadas a Portugal como fatores que podem gerar uma grande prosperidade. E o facto de nós falharmos em toda a linha não significa que se deva aceitar esse falhanço porque já foi pior há uns tempos atrás. Isto é a mentalidade pequena que tendencialmente tem representado o povo português. Só que agora, como se começa a exigir mais dos governantes, exige-se responsabilidade, exige-se tomada de decisão, ficam assim porque não sabem reagir, porque a maior parte dos governantes de centro têm sido gestores de decadência. Qual é que foi o verdadeiro último projeto de país que um governante já teve? Acabamos sempre por ser gestores de decadência, saímos de uma crise, entramos noutra, e depois vêm estes senhores privilegiados que andam a passear-se pelos estúdios televisivos e dizem, não, vocês tenham calma, não exijam tanto do país, não sejam assim tão mauzinhos porque isto antes já teve pior. E daí? A Primeira República também estava em condições piores do que foi o final do Estado Novo. E o que é que isso significa sequer? Eu não consigo perceber o que é que isto deve significar. Deve significar, olha, fiquem tranquilos, não se chateiem muito, porque isto realmente está mesmo melhor. A democracia portuguesa foi um sucesso absoluto. E enquanto isso dizemos, olhamos para dados objetivos do Estado Novo e não os comparamos com a Primeira República, que é uma coisa que eu acho maravilhosa. Portanto, a democracia portuguesa devemos analisar os dados pelos dados e devemos comparar com o passado, mas quando fazemos isso com o Estado Novo, e tal, não devemos fazer, temos é que olhar para os dados objetivamente, mas devemos comparar o final do Estado Novo com o final da Primeira República. Lembrar o que foi a Primeira República, a instabilidade política que teve, a percentagem de dívida pública que tinha, a corrupção que havia no sistema político, a incapacidade de tomada de decisão. Um país rural, analfabeto, que diminuiu muito a taxa de analfabetização durante o Estado Novo. A trajetória descendente que houve da dívida pública. Isto é tudo ignorado. E, portanto, se no final do Estado Novo estávamos numa situação ainda muito fragilizada, muito trágica, sim, estávamos, e eu continuo a não querer voltar a esse tempo porque estávamos numa situação de um país rural, analfabeto, etc. Apesar de que estava melhor do que na Primeira República, e agora é a mesma coisa. O país melhorou alguma coisita. E daí? As pessoas continuam a não conseguir viver na capital do seu próprio país, estão a ser invadidas por imigrantes, têm impostos em taxas recorde, têm uma dívida pública de quase 100% do PIB, apesar de que há muita propaganda que continua a dizer estamos a diminuir a dívida pública 0,2 e tal, e andamos com esta converseta da treta dos excedentos orçamentais e tudo mais, que em substância não significam nada. A segurança social com um buraco enorme, a minha geração vai receber menos de 40% do que é o seu último salário, mas o Henrique Raposo diz, mais ou menos como aos pinguins do Madagascar, é sorrir e acenar. Sorriam e acenem. E portanto fiquem felizes, porque isto está a correr bem. É a mentalidadezinha pequena. Eu não me vou condicionar a isto. Acho que vocês também não deveriam condicionar-se a isto. Deveriam exigir mais. Têm que exigir mais. E exigência só faz bem ao sistema político. Que é para, pelo menos uma vez na vida, o sistema político português assumir as responsabilidades pelo que trouxe a Portugal. Uma vez na vida que seja. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.